Meus irmãos, a paz do Senhor. Gálatas capítulo 5. O verso 19 a 21. Alguém pode ler para nós? Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21. Ok? Só recapitulando aqui, porque a gente passou 2 terças-feiras sem escola bíblica. O apóstolo Paulo aqui, ele na verdade separa aqui, ou faz 3 grupos, de, digamos assim, práticas carnais. O primeiro é voltado à questão sexual, que é a prostituição, a impureza e a lascívia, ou imoralidade, impureza e libertinagem. Depois ele fala sobre o culto falso, que é idolatria e feitiçaria, que também é uma obra da carne. E aí depois ele vai falar sobre os pecados carnais nos relacionamentos, que começa com inimizade, vai até invejas. Na verdade são 4 grupos. E depois o último grupo, que é a diversão carnal, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ele separa esses 4 grupos aqui, de práticas pecaminosas, lembrando que são obras da carne. A carne aqui é a vida em pecado, a vida independente de Deus, ou os desejos, como nós já falamos, que passam a assumir o controle. Cabe aqui uma observação que por detrás de toda prática pecaminosa, nós não podemos de forma alguma desconsiderar a influência satânica. Essas coisas trabalham juntas. Não significa que necessariamente uma pessoa que esteja numa prática pecaminosa ela esteja endemoniada, possuída, mas que está sob uma influência, isso não há dúvida, porque essas coisas elas trabalham juntas, ok? E Paulo adverte aqui os que tais coisas praticam. O verbo praticar aqui, no grego, traz uma ideia de um estilo de vida. Não é algo esporádico, não é algo momentâneo, não é algo que lá de vez em quando, não. É um estilo de vida, alguém que está vivendo constantemente nestas práticas. E então ele adverte que aqueles que vivem nestas práticas, mesmo estando na igreja, porque lembramos que ele está escrevendo para a igreja, e mesmo estando na igreja e vivendo a realidade da igreja, realidade que eu digo, as atividades da igreja, sendo participante das mesmas, mas aqueles que vivem nestas práticas, eles estão perdidos, não herdarão o reino dos céus, isto é, eles estão condenados a uma eternidade sem Deus. Então, é importante nós atentarmos para essa advertência aqui, ok? Já falamos aqui também que a Bíblia vai fazer a diferença de pessoas que estão chegando no Evangelho, e que foram introduzidos nesse processo de santificação e que têm dificuldades, sérias dificuldades em algumas áreas, em alguma dessas áreas aqui, mas são pessoas que estão sendo transformadas. Outros que já estão há algum tempo, em algumas áreas estão lutando, quer dizer, estão debaixo de uma orientação, buscando em Deus, na verdade, vencer estas práticas de fato e de verdade, ok? Então, o que Paulo está colocando aqui não é em relação a estas pessoas. O que ele está colocando aqui é em relação a pessoas que, na verdade, elas estão na igreja, elas vivem a realidade da igreja e elas estão nestas práticas de forma deliberada, ok? De forma deliberada. Elas não buscam ajuda, elas não querem mudança, elas acham que isso é normal, porque esse é um conceito totalmente contrário às Escrituras. Então Paulo já está advertindo que estas pessoas, elas estão perdidas. Então nós concluímos aqui também, irmãos, que nem todos os que são membros da igreja, na verdade, são membros do corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, eu falo denominação. Nem todos que passaram pelas águas do batismo,
verdadeiramente nasceram de novo. A única maneira, a única probabilidade de nós vencermos todas essas obras aqui é passar pela experiência do novo nascimento. Então, todo nascido de novo, tá? Ele pode vencer qualquer uma dessas práticas aqui, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito de Deus. Embora seja um processo em algumas áreas, né? Mas é totalmente possível não só vencer, mas se manter firme em relação às mesmas, crescendo em santidade. Então, tá? Mas Paulo aqui está trazendo, ensinando, orientando a igreja acerca desta realidade aqui da luta, né, do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Mesmo em Cristo Jesus e o Espírito de Deus habitando em nós, o pecado não foi erradicado, nós habitamos num corpo onde o pecado habita, né? Já falamos sobre isso, o pecado perdeu o seu senhorio, o seu poder, né? Mas ele está lá. Então, nós precisamos atentar para uma realidade de que precisamos sempre crescer nesta vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito, ser orientado pelo Espírito e mortificar estas obras da carne pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, tá? É fundamental nós alimentarmos a nossa vida espiritual em comunhão e intimidade com Deus, com os irmãos, né? E mantendo uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens, ok? Até aqui tudo bem? Ok, nós falamos aqui, o primeiro grupo, né, está ligado a essa questão sexual, tá? Toda perversão sexual, toda a distorção em relação à prática sexual, né, a postura, o comportamento, a linguagem, o pensamento, a ideia, né, a cultura, tudo aquilo que contraria os princípios de Deus é imoralidade sexual, é pecado, é obra da carne. E os que tais coisas praticam, na verdade, estão condenados. Então, a primeira aqui, nós já falamos que é sobre a prostituição, tá? Que traz uma ideia clara de todo tipo de relacionamento sexual ilícito, né? Não aprovado pelas Escrituras, é uma prática de prostituição, tá? É se envolver ou se entregar à prática sexual fora dos princípios estabelecidos por Deus, tá? Sexo fora do casamento, né? Que aí tem a fornicação, né? Os que não são casados, né? Mesmo entre os casados, o adultério, que é o sexo fora do casamento de pessoas casadas, né? Sexo com animais, com mortos, tá? Tem toda toda a perversão, ok? Homossexualismo, lesbianismo, tá? Então, práticas imorais, indecentes, tudo isso está ligado à prostituição, pornografia, masturbação, tudo isso é obra da carne, pecado. Os que vivem nessas práticas estão, na verdade, condenados, mesmo estando dentro da igreja. Então, é fundamental aqueles que, por exemplo, têm dificuldades nessas áreas, né? Nós já falamos sobre isso, se deixar ser tratado, ok? Principalmente o pessoal, né, que não casou, né, vai casar, não entre no casamento sem resolver essas questões. Tá? Não case sem antes passar, né, por uma experiência de cura, de libertação nessa área, porque se você for para o casamento viciado em pornografia, em masturbação, em qualquer tipo de prostituição, de prática sexual pervertida, seu casamento corre um sério risco de não durar muito. Ok? Então, é necessário tratar isso antes, ok? Aconselhamento, oração, jejum, enfim, né? Aquilo que a Bíblia nos orienta, né? E aqueles que já estão casados, né? Entender que a prostituição ela pode se dar também no casamento, tá? Nós já falamos sobre isso, nós estamos até estudando aí a possibilidade de talvez em novembro nós fazermos um encontro para casais e tratar só sobre essa questão de sexo no casamento. Tem pessoas que pensam assim, tem no meio da igreja que estou casado, pode tudo, vale tudo, né? E dentro de quatro paredes, já até ouvi pastor falar sobre isso, falar dessa forma, dentro de quatro paredes vale tudo. É crente? Não vale não. Existem princípios, existem orientações bíblicas, né? Nós falamos aqui sobre a questão de práticas sexuais, que muitos aí aprovam e, enfim, incentivam, né? E traz sérios problemas no relacionamento conjugal. Há um texto em Hebreus, né, que fala sobre essa questão, dentre outras, né?
que deve ser também levado em consideração. Deixa eu achar aqui para os irmãos e a gente vai pedir para alguém ler para nós. Hebreus, capítulo, se não me foge de memória aqui, que essa Bíblia aqui eu não conheço muito, mas acho que Hebreus 12, deixa eu ver aqui. Ou 13. Ok. Hebreus capítulo 13, verso 4. Preste bem atenção no que esse texto está dizendo aqui, tá? Está falando aqui para casados, ok? Alguém leia para nós aí, Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, quem vai julgar? Então Deus julga, quem julga? Quem que Deus vai julgar aqui? Os impuros e os adúlteros. Ele está falando para casados, ok? Então ele começa assim, ó, digno de honra entre todos seja um matrimônio, tá? Estabelecido por Deus, né, macho e fêmea, ok? Isso é o casamento que Deus aprova, tá? Que tem a bênção de Deus. Isso é casal é macho e fêmea. Fêmea e fêmea, macho e macho não é casal, irmãos. É dupla, para não dizer outra coisa, ok? Macho e fêmea, ok? Digno de honra, aqui a ideia é de dar o devido valor, ok? Aí ele vai dizer assim, ó, bem como o leito, a palavra leito aqui literalmente é cama. Então está falando da relação sexual no casamento. Não pode haver, em primeiro lugar, impureza, bem como o leito sem mácula. Aqui mácula é mancha, é sujeira, é tudo aquilo que tira a pureza, ok? Torna impuro. Então existem práticas sexuais dentro do casamento que são impuras. Não vou abrir muito aqui porque nem todos são casados, então não dá para, né? Mas você vai tendo uma ideia aí, sobre isso. Já falamos sobre essa questão, por exemplo, de um cônjuge que ter relação sexual com seu cônjuge motivado por filmes pornográficos, por imagens, né, por fim, fantasias, todo esse negócio, tudo isso aí está falando isso é impureza. Eu lembro uma vez num encontro de casais, uma irmã perguntou, pastor, até que ponto eu posso ter fantasias com o meu esposo? Não pode ter fantasia nenhuma, é real. Fantasia é para outra coisa, entendeu? Isso é impureza. Já falamos aqui sobre o sexo anal, né, que alguns homens, no meio cristão, estou falando de gente cristã, impõem isso sobre a esposa, né, usando o texto lá de 1 Coríntios, que nós falamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, né, que o corpo do esposo pertence à esposa e o corpo da esposa ao esposo. Eles usam esse texto, mas não, teu corpo é meu, é fazer o que eu quero e pronto, acabou. Não funciona assim também não. Primeiro que essa prática é totalmente abominável. Ela não tem fundamento bíblico, sem falar da questão de saúde. Então, são questões que trazem impureza ao relacionamento, no sexo no casamento. E também a questão aqui, olha, Deus julgará os adúlteros. Quem são os adúlteros? Partindo do princípio de que Jesus falou, quando se eu olhar para uma mulher com intenção impura no meu coração, eu já... Então, eu vou ter relação com a minha esposa pensando em outra mulher, motivado com imagem de outras mulheres. Isso é adultério, isso é impureza. Deus vai condenar. A minha esposa não sabe, mas eu e Deus sabemos. Você está pegando a ideia aí ou não? Ou alguém que, na verdade, não tem relação sexual somente com o seu cônjuge, né? Procura satisfazer os seus desejos sexuais fora do casamento, né? Isso é adultério, é pecado, é obra da carne. Deus vai julgar. Então deve haver aqui, irmãos, uma conversa muito franca, né? Os casais, à luz da palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia fala que tudo aquilo que é feito, não é feito por fé é pecado. Se na mente de um dos cônjuges tal posição, tal prática é pecado, é impureza, isso tem que ser respeitado. Porque para mim, de repente, não é.
Mas para minha esposa, ela entende que tal posição ou tal prática para ela é uma impureza que Deus não se agrada. Então eu não posso, na verdade, impor isso sobre ela, né? Porque ela é minha esposa e o corpo dela é meu. Porque torna-se pecado, ferindo a consciência dela, eu estou pecando. Os irmãos estão entendendo ou não? Ok. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Veja que só nessa questão aqui de pornografia tem muita coisa, né? Que precisa ser analisada à luz das Escrituras, tá? Prostituição, ok? A outra obra da carne aqui é... Qual que é a outra obra aí? Fala aí para mim. Gálatas capítulo 5, 19. É a impureza, né? Isso, impureza, tá? A impureza é falta de pureza nas intenções, pensamentos, tá? Todo tipo de indecência, vileza, e também tem a questão da imoralidade sexual, tá? Então, tudo aquilo que vai trazer mancha, vai macular a questão que diz respeito à prática sexual, está falando aqui de impureza, tá? Mas geralmente a impureza aqui, ela é uma questão mais, embora seja também manifesta na prática, logicamente, né? Mas ela traz, diferente um pouco da pornografia, ela traz uma ideia mais de pensamento, de sentimento, de desejos, de intenções. Aquilo que a gente falou ali, mesmo sendo casado, existem intenções, desejos, que eu quero que sejam satisfeitos de maneira motivada pela impureza, por aquilo que não é puro, aquilo que não é santo, aquilo que não agrada a Deus, né? Nós tivemos situações assim de acompanhar casais que viveram essa realidade, porque um dos cônjuges, eles vieram dessa realidade totalmente impura, profana, né? O sexo era tratado como algo totalmente banal, né? Com vileza, e aí o acompanhamento se torna bem mais complicado, né? Bem mais difícil, mas é possível encontrar cura e restauração, porque a graça de Deus, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a relação sexual à luz da Bíblia é totalmente diferente dos princípios do mundo, irmãos. Totalmente. O Daniel está na escola, o que ele aprende na escola lá é terrível, entendeu? É totalmente contrário. Vale tudo, pode tudo, né? Então, se não tiver uma orientação, alguém que acompanhe, vale mesmo. Não, eu lembro que uma vez ele veio conversar sobre a questão da masturbação, que a professora lá ensinou que é totalmente normal, não tem problema nenhum. Aliás, alguns dos nossos jovens ouviram na igreja isso. E eu não estou falando de outras igrejas. Que é totalmente normal. Masturbação não é pecado. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Masturbação é um desejo totalmente egoísta. É uma satisfação, buscar a satisfação com o mesmo sexo. Isso é homossexualismo. Sabia disso? A grande maioria do pessoal não olha por esse lado, né? Mas a prática da masturbação é um viés para o homossexualismo, porque é prática com o mesmo sexo. E ninguém se masturba pensando nas estrelas. Entendeu? Aí o camarada viciado na masturbação casa, vai ter relação com a esposa, ele não se satisfaz, não satisfaz a esposa, ele acha que o problema ali vai ter que procurar outras, né? Mas não é nada disso. O órgão genital dele foi forçado. Na verdade, foi exigido além daquilo que é natural, porque foi criado. Vai ter que passar por um tratamento, porque a pressão que ele sofreu durante alguns anos pela mão não é a mesma do órgão genital da mulher. Então não vai se satisfazer. Então são muitas coisas envolvidas, irmãos. Por isso que a palavra de Deus mas não pode nada. Não pode, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Deus não erra nos seus conselhos, nas suas orientações.
A estrutura física, biológica, mental, emocional, a impureza, ela na verdade, ela se estabelece em mentes e corações totalmente impuros. Você conhece o tipo de pessoa, eu não estou falando lá do mundo, na igreja, que qualquer assunto leva para a questão sexual? Conhece pessoa assim ou não? Ninguém conhece agora, né? Impureza. Tudo é perversão. É uma obra da carne. Gera prazer, satisfação. E por último, para a gente passar aqui, porque a gente já falou sobre isso, é a questão aí da lascívia. A lascívia é algo terrível. Não que os outros não sejam, mas a lascívia aí é complicado. Lascívia, libertinagem, desonestidade, sensualidade, ações indecentes, ansiedade pelo prazer carnal. A lascívia aqui é uma postura totalmente desavergonhada em relação ao sexo. Não se importa com o que Deus diz, com quem quer que seja. Olha só, tem o propósito de chocar a decência pública. Não faz o mínimo esforço para ocultar ou mascarar o seu pecado. É o pecado que perdeu toda a vergonha. Denota o pecado tão aberto e atrevido que deixa de ser a mínima consideração, ou que deixa de ter a mínima consideração por aquilo que alguém possa pensar, sentir ou dizer. É uma ação libertina e indisciplinada. Não respeita a pessoa nem os direitos dos outros, quem quer que seja. É completamente indiferente à opinião e à decência pública. O que há de terrível na lascívia é o ato de uma personalidade que já perdeu aquilo que se deveria ser sua melhor defesa, seu respeito próprio, seu senso de vergonha. Você quer ver uma pessoa lasciva? Uma pessoa lasciva, né? A maneira como ela se veste. Ela se veste de maneira provocativa. Ela é intencional nisso, porque isso gera prazer, satisfação. Ela quer que a mulher lasciva, ela quer que os homens olhem para ela. E não só para ela quer que olhem para os seus órgãos. O homem lascivo é a mesma coisa, roupa apertada, sabe? Senta de maneira que, senta daquela forma assim, estou disponível para quem quiser. Estou sendo claro aqui o que é que eu desenho. Esse é o lascivo, a lasciva, né? Não tem vergonha nenhuma, não tem, sabe? Esses dias eu vi alguém me mandou o ponto que nós chegamos, né, irmão? Alguém me mandou um vídeo de uma suposta mulher aí que quer ser pastora. Ela estava dando entrevista para um camarada lá, e o camarada disse: então você quer ser pastora? Sim, eu fui chamada para ser pastora e para ganhar almas. Ela estava com quase todo o seio de fora, para baixo não tinha quase nada. Eu fui chamada para ganhar almas, e eu vou trabalhar, entendeu? Mas e a igreja? Os religiosos lá, deixa eles lá nas igrejas deles lá, porque eles são infelizes, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vai ganhar que alma? Se a alma dela está perdida. Só que o seguinte, irmãos, esse tipo de igreja, esse tipo de organização religiosa, se denominando igreja evangélica, só vai aumentar. Entendeu? Aí eu fico ouvindo alguns irmãos, mas que terrível, irmãos, essa é a realidade. O mundo está podre. Entendeu? À medida que o tempo passa e que se aproxima a vinda, vai só piorar. Estava conversando com um jovem no sábado sobre a grande Babilônia, né? A mãe das prostituições, que é a igreja, que é a falsa igreja dos últimos dias, que ela já está aí, né? Ela está só se estruturando já. Na verdade, já está estruturada, né? Só está esperando a manifestação do falso profeta, que é a segunda besta, que é a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, né? Que a besta que sobe do mar é o anticristo, e a besta que sobe da terra é o falso profeta. Ela já está aí. E essa última vez que a gente foi a São Paulo, nós fomos em uma de nossas igrejas lá, e a gente perguntando por fulano, beltrano e tal, e tivemos a triste notícia de que alguns que congregavam ali foram
para a igreja da hoje apóstola, né? Lana Holder, que foi consagrada apóstola, agora ela é a esposa. A igreja inclusiva, né? Porque lá vale. Lá é o nome do amor, entendeu? Deus não condena, né? Porque é amor. Então, pode. Então, a tendência é piorar, tá? E nós precisamos estar cada vez mais firmados na verdade. O que a Bíblia diz? Não é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o que a sociedade diz. Falei também para os jovens que já está aí sendo impressa uma nova Bíblia, né? Com versões que vão distorcer tudo isso. Por exemplo, esse tipo de texto aqui não vai ter. Palavras que condenam, palavras que ofendem, né? No sentido pecado, ira divina, juízo. Imagina. Né? Tem igrejas que nem nas canções não usam mais essas palavras, porque elas são muito ofensivas. As pessoas estão debaixo de tanto sofrimento, né, que elas não podem chegar num templo evangélico e ouvir esse tipo de palavra. Elas querem ouvir amor, misericórdia, graça, bondade, paz, ternura, afeto, tolerância, entendeu? Então, é esse tipo de pregação, esse tipo de ensino. Então, você que tem a sua Bíblia aí, né, guarde ela, porque daqui a um tempo ela vai deixar de estar à disposição. Vai ser uma nova versão, né? Já tem a Bíblia de estudo teológica inclusiva, né? Por teólogos homossexuais, já está aí, se você quiser comprar, para dar uma lida e ver o que eles... Não, é verdade, para você ler o que eles estão dizendo, eles se baseiam na palavra, eles usam textos, entendeu? Da palavra de Deus, eles distorcem completamente, né? Então, eles usam a Bíblia, irmãos. Então, tudo isso é consequência da obra da carne, tá? Que domina, que governa. Então, nós temos aí prostituição, imoralidade ou impureza e lascívia. Tá? São estas áreas aí, essas práticas que fecham essa área aí da relação sexual. Aliás, não somente isso, eu quero que alguém leia para nós aqui também, porque não é só a questão dessas práticas abusivas aí, mas também a postura e o comportamento sexual. Se não, vejamos aqui 1 Coríntios capítulo 5, olha só. 1 Coríntios capítulo 5, alguém leia para nós do verso 9 ao verso 11, pode ler. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, sair do mundo. Isso. Tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como estes, tal, nem andais e nem andais. Isso aqui é uma orientação apostólica, irmãos. Camarada que se diz cristão, mas vive nessas práticas aqui, uma das maneiras de levá-lo ao arrependimento é não se associar com ele, não sentar à mesa com ele. Não é só orar para que ele se arrependa. Isso aqui é ação de amor. Em uma das nossas igrejas, uma vez, uma família ficou escandalizada com a minha atitude, porque eu fui lá 2 vezes, na terceira vez, estou vindo aqui a terceira vez, a tratar sobre esse assunto, essa prática de vocês aqui. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a partir de hoje só venho aqui para orar por vocês. Eu não sento mais à mesa com vocês até que vocês se arrependam desse pecado. E eu estou comunicando o presbitério e a igreja que eu não mais sento à mesa com vocês por essa razão. Até no presbitério eu fui por alguns presbíteros que eu não tenho amor,
que isso não é atitude de um pastor. Aí eu abri o texto ali, mesmo lendo o texto. Por que eu falo isso? Porque entre nós, mesmo lendo o texto, alguns acham que isso não é uma ação do amor divino. Mas está aqui na palavra, irmãos. Olha como é séria essa questão da santidade na igreja. Pastor, é que geralmente quando algum irmão tem problema e nós confrontamos esse problema, dizem que a gente, que o corpo tem que se ajustar, né? E aí como fica isso? Isso é ajustar o corpo. Confrontação faz parte do ajuste, confrontação e amor. Quem não confronta se torna conivente. Tá? É que a visão aí de amor para muitos irmãos aí é complicada, né? É abraçar, vamos lá, que não tem problema, que Deus te aceita. Não, Deus não aceita não, irmão. Deus da Bíblia não. Quer ver outro texto aqui que vai mexer um pouquinho? Olha só, ainda em 1 Coríntios, só pela fisionomia a gente já faz uma leitura. Olha só, vamos lá, mas a nossa função aqui é só ensinar, né? O que você vai fazer com o ensino aí é responsabilidade sua com Deus. Olha só, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 11. Olha só, leiam aí para mim, por favor, para nós. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o 11. Isso, faz favor. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha, a igreja de Corinto estava cheia desse. Que nem a nossa aqui. Todo mundo é esse. Quero crer, né, irmão? Né? Ex, beberrão, sim ou não? Ex, tá. Agora, olha só, ainda falando sobre essa questão sexual. Nem adúlteros, já falamos sobre isso, né? Nem afeminados. O homem afeminado, ele não herdará o reino. Você sabe o que é o homem afeminado? Aquele que não tem a postura de homem, de macho. Não estou falando de machismo, irmãos. Macheza. Ele fala, ele senta, ele anda, ele se veste como homem. Porque ele é homem. Sabe o que significa a palavra afeminado aqui no grego? Mole. Fala fina. E o texto está dizendo que quem é afeminado não vai entrar. Esse é o homossexual passivo. Por um tempo, né? Vira a mão, é esse mesmo. O contrário já vai estar aqui, o homossexual, quer ver? Aqui, ó. Os sodomitas, é o homossexual, esse é o praticante. Mas tem homens que se vestem como homens, mas quando vão falar contigo, eles são Afeminados no falar, não vai entrar. vestem, tem até família, tem Isso. esposa, tem filhos, mas a hora que vão falar contigo, É. eles falam extremamente afeminados. Atenção, pais. Preste atenção no comportamento dos seus filhos. Você é responsável pelo ensino e pela instrução dos seus filhos. Nós temos responsabilidade, nossa responsabilidade aqui é instruir. Nós já tivemos situações em nossas igrejas e nós tivemos que chamar alguns jovens para tomar uma postura. Hoje está difícil, está complicado, porque vão se ofender, vão processar, o que vão fazer? O preço que se paga pelo verdadeiro evangelho. São pessoas que precisam de ajuda? Sim. De que maneira nós vamos ajudar essas pessoas, irmãos? De que maneira você ajuda um irmão que tem tendência afeminada? Falando para ele que essa prática não é aprovada por Deus.
que se ele continuar assim, não vai herdar. Porque Deus não o fez assim. Isso é uma obra da carne. De que maneira nós vamos tratar com uma irmã que tem tendência ao lesbianismo? É mostrar para ela que ela tem que ser mulher porque ela nasceu mulher. Isso é um comportamento aprendido, desejado. É obra da carne. Falar em amor, para que seja salva, para que seja salvo. Não é aceitar e abraçar como se fosse normal, irmãos. Não funciona assim. Nós tivemos uma situação aqui porque alguém da família veio visitar a igreja e tal, e foi atendido, foi recebida ali na porta por um irmão. Aí chegou em casa e disse, me diz uma coisa, vocês aceitam lá? Não, mas, pois é, tem jeito. E aí? Se fala é porque não tem amor. Se não fala, traz escândalo. Eu estou tratando aqui de questões seríssimas, irmãos, à luz da palavra de Deus. Não é possível, irmãos, que a gente fique... Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui, nesse capítulo 5, ele vai dizer assim, como é que pode, entre vocês, o camarada dormir com a madrasta, ter relação com a madrasta, coisa que nem no mundo se faz, ou quando se faz nem se fala, mas dentro da igreja, e você simplesmente acha que é normal. Ele está falando para a igreja, que depois você lê o capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo está aqui, eu não estou acreditando que isso está acontecendo na igreja, e ninguém chama para conversar, ninguém chama para julgar, porque julgar é discernir e trazer juízo, trazer o acerto, porque a ideia de julgamento é condenar para o inferno, quem faz isso é Deus, irmãos. Mas olha só, vou ler o texto para vocês, para não ficar nas minhas palavras aqui, embora a gente tenha que fazer em amor, mas olha só o que diz o texto aqui. Vou ler para vocês, até vou ler numa versão, porque essa minha versão aqui é meio complicada, dá uma versão mais comum aí para todo mundo entender. Deixa eu ver aqui, revista e atualizada, é essa aqui? Deixa eu ver aqui, vou ler para os irmãos. Acompanhe a leitura aí, 1 Coríntios capítulo 5. Olha só como, isso é 1 Coríntios é uma carta pastoral. Paulo está pastoreando a igreja de Corinto, tá? E está orientando acerca dessas práticas aí, como a igreja não deve viver, ela tem que ser diferente do mundo, porque ela é diferente do mundo em Cristo, ok, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, deixa eu ler aqui, ver se é isso aqui mesmo, eu vou ter que ler os 2 capítulos, mas tenha paciência comigo, achou aí? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade de tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É aquilo que eu estava falando lá. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não choraram, não lamentaram por esse irmão que praticou esse pecado? Vocês acham que isso é normal? Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, quando nós confrontamos uma situação assim, alguns desejam que nós sejamos entregues a Satanás, e não quem praticou o ato. Olha como uma coisa está invertida. Paulo está dizendo assim, essa pessoa tem que ser entregue a Satanás. Sabe o que é ser entregue a Satanás? É um processo lá, depois você lê de Mateus 18, se não me foge a memória, que alguém pergunta para Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, vai ter com ele, só você, se ele se arrepender, você ganha o seu irmão, se ele não se arrepender, vai com ele e com outro irmão como testemunha. Se ele não se arrepender, leva para as autoridades da igreja. Se ele não se arrepender, traga ele diante da igreja e considere-o como gentil. Isto é, ele está está disciplinado, excluído do corpo de Cristo. Isso é entregar para Satanás, para que ele se arrependa. Não é porque se odeia, não é porque não se ama, não, é porque por amor, para que ele não se perca. Você já pensou se a gente faz isso literalmente? Embora isso já aconteceu aqui.
Sim. Algo assim, demais, né? Mas aí, como tu diz, né? Hoje em dia, ela serve a Deus. Ela se arrependeu, ela voltou para Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vê como a questão aqui é séria, irmãos? Olha só. Aí Paulo está falando aqui, entrega a Satanás, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá? Não é boa a vossa jactância, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está falando aqui da santificação da igreja, que passa pela disciplina. Disciplinar faz parte do processo de santificação. Quando nós não disciplinamos os nossos irmãos que estão em pecado, nós estamos pecando juntamente com eles. Fica comprometida a santidade da igreja, do corpo de Cristo. Olha só, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa. Está falando aqui que o fermento, né, contamina. Aí ele vai falar o texto que nós já lemos aqui, tá? De não se associar com aqueles que se dizem irmãos e que não são fazendo essas práticas aqui. Agora olha só o capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Há questões de justiça, os camaradas lá, se desentendinham na igreja, né? Aí, ao invés de procurar a liderança da igreja para acertar entre eles, né, e alguém de repente sofreu dano por amor ao corpo de Cristo, não, iam para os tribunais, crente, um contra o outro. Crente colocando o outro na justiça. O que infelizmente isso para nós hoje é normal, para a Bíblia não é, irmãos. Quer ver que não é? Olha só, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem vai julgar o mundo? Quem são os santos? Nós vamos julgar o mundo, irmãos. Julgar é uma ação da igreja. Não é o diabo que julga. É uma ação da igreja. Esse julgamento aqui é o correto, é o justo, em amor, mas é um juízo da igreja. Isso é amor, irmãos. Olha só. Não sabeis que vão julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, quer dizer, discernir e levar essa questão aí, um entendimento, uma compreensão. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas, rixas, brigas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis, aí ele vai falar, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí vai falar aqui, né? Olha só, verso 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tanto o capítulo 5 como o capítulo 6, obrigado aqui, Paulo está trazendo a ideia da disciplina visando a santidade da igreja. E que não era só uma função da liderança. Eu sei, irmãos, que existem aqueles caça-pecados, né? Que para esconder o pecado deles estão caçando o pecado dos outros, os fariseus. Né? Eu sei disso. Tá? Mas não são só eles que estão entre nós. Tem gente séria, tem gente temente a Deus, tem gente que ama a Deus, tem gente que ama a igreja, tem gente que ama os irmãos, e por amar vai e confronta, por amar vai e chama o arrependimento. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para você de uma forma muito clara à luz da palavra de Deus. O exercício do amor bíblico, ele passa pela disciplina e pelo julgamento. Se você quer saber se o irmão de fato te ama, é quando você está se perdendo, ele vai te confrontar em amor. Esse te ama. Aquele que te dá um tapinha nas costas e diz, estou orando por ti, não funciona assim, irmãos. Biblicamente não. Por isso que às vezes você é menos amado, quando deveria ser mais amado. Por amor, corrigir, disciplinar, confrontar, chamar para conversar. Olha, você está se perdendo. Olha, você já não é mais o mesmo.
né? Você já não está vivendo como vivia, o que está acontecendo? Né? Você está me julgando? Sim, estou te julgando. Esse é um juízo, estou fazendo um juízo, estou fazendo uma leitura da tua situação. Esse é o julgamento que a Bíblia fala. Não julgais. Mateus capítulo 7, sim, não julgais para que não seja julgado. Sim, o texto diz, isso é uma ordenança? É, também. Mas ele está falando ali, se eu estiver em pecado, eu preciso primeiro acertar o meu pecado. Mas se eu estou vivendo em santidade, eu estou apto pela graça divina de julgar no sentido de analisar, de trazer à luz o que está errado na vida do meu irmão. Porque isso é a função do corpo de Cristo. Isso é para quem vive em amor, irmãos, em santidade. Então nós precisamos praticar isso, de fato e de verdade. Buscar em Deus a maturidade para isso. Isso é viver em amor, é viver como corpo de Cristo, membros uns dos outros. Porque se o meu irmão cai, eu sofro com ele. Não é possível, irmãos, que nós tenhamos uma dureza tal de coração, de que a gente vê um irmão caindo em pecado e a gente ri, e a gente faz piada, né? Mereceu mesmo, olha só. Sabe? Paulo está dizendo, vocês não lamentam, não choram. Nós precisamos voltar a chorar pelos nossos irmãos que caem em pecado. Mas também, irmãos, analisar cada situação à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Chamar, entendeu? Eu já tive situações aqui que já falei para alguns irmãos, bem de boa, falei. Pastor, eu vou lá na sua casa. Não, na minha casa não. Eu não te recebo lá. Você não senta à mesa comigo, até que você resolva essa situação. Mas se eu converso, dou bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Mas sentar à mesa contigo, não. Até que tu mude aqui, ó. Está me julgando? Estou. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. E eu faço isso porque te amo. Mas os que sentam comigo, esses não te amam. Porque se eles te amassem, eles iriam fazer o que a Bíblia diz, não o que você quer fazer. Eles não estão promovendo para você o arrependimento. Eles estão te empurrando para a condenação eterna. Quem me julga é Deus. Tu não tem medo do julgamento divino? Sabe, irmão, são coisas assim que vão se perdendo em nome do amor, em nome da misericórdia, em nome da bondade, sabe, em nome da graça, né? Mas que nós precisamos resgatar. Isso é avivamento, despertamento espiritual, é o soprar do Espírito de Deus. Sabe, é responsabilidade nossa, nós somos responsáveis uns pelos outros. É lógico que alguns têm mais responsabilidade que outros devido à função que foi confiada, não é? Olha a situação de alguns dos professores, por exemplo, de crianças, e aqui quero encerrar, para você ter uma ideia. Chega na classe com tendência homossexual, mas não pode chamar atenção porque o pai e a mãe vão se ofender, vão sair da igreja, vão processar a igreja, aí deixa crescer na igreja assim. Aí vem um visitante, olha aquela situação, como eu contei para vocês, mas aqui pode, aqui aceita? Não aceita, mas eu não entendi, como não aceita? Sabe, irmãos, viver o Evangelho, o preço é altíssimo em uma sociedade que odeia Deus e a sua palavra. Mas é possível. Paulo encerra aqui dizendo, mas como vocês foram outrora, mas não são mais, porque foram lavados, foram purificados e santificados no Espírito do nosso Deus. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para vivermos realmente o verdadeiro Evangelho. É por isso que esse tipo de ministração atrai a poucos, porque é uma ministração aberta, é clara, sem rodeios, porque Jesus não faz rodeio, irmãos. A palavra de Deus não tem essas, vamos ver, não é bem assim, né? É que foi escrito há tantos anos, né? Foi escrito por homens. Se eu pedir a paciência com alguém, isso não serve como exemplo para você, porque me falou, mas isso é um livro que foi escrito por homens. Sim, se Deus quisesse falar com um cavalo, ele tinha dado capacidade para um cavalo falar para um cavalo. Mas como você não é um cavalo, é uma pessoa, ele inspirou homens para escrever a Bíblia para mim e para você. Homem.
Sabe, parece que é fora do comum a falta de entendimento e compreensão. Chega a doer do lado. Eu peço aos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do ministério pastoral desta igreja, nos ajude a proclamar e viver o verdadeiro Evangelho. Nós somos falhos tanto quanto vocês, limitados em algumas áreas até mais do que vocês. Mas coube ao Senhor em sua infinita graça, misericórdia e soberania nos colocar aqui. Irmãos, não é uma tarefa fácil. E Jesus nunca disse para nós que seria fácil, muito pelo contrário. Mas é uma tarefa nobre. E nós compartilhamos essa nobreza com vocês. Um compromisso com a palavra, né? Quantos já bateram a nossa porta aqui, assistiram alguns cultos, gostaram da música, gostaram da recepção, mas quando sentamos no gabinete para tratar algumas coisas e abrimos a Bíblia, não vieram mais. E aí nós somos cobrados por outros irmãos que nós corremos, nós não abraçamos, nós não acolhemos. É o preço que a gente paga, irmãos. Mas nos ajude em oração, nos ajude atentando para que a palavra de Deus diz, que esse é o nosso compromisso até o dia em que o Senhor vier para nos buscar ou então nos chamar. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Eu oriento você a ler esses textos que falam sobre as obras da carne, orar. Se você tem alguma debilidade, alguma fraqueza, coloque diante do Senhor, seja verdadeiro. Um dos livros que eu estou lendo é Em Honra ao Espírito Santo, e o autor disse que, chamou a atenção hoje, o 2º capítulo que eu estava lendo desse livro, que o Espírito Santo, ele habita em nós, e que se fala muito em nós anelarmos e desejarmos pelo Espírito Santo. E ele diz que em uma das suas experiências, ele orando e ele pedindo para que o Espírito viesse sobre a igreja, soprasse sobre a igreja, e dizendo: Espírito, nós te desejamos, nós te anelamos, nós queremos que tu realmente habite em nós e se mova em nosso meio. Quando ele ouviu o Espírito de Deus falar para eles: mas vocês não têm ideia do quanto eu desejo conduzir vocês. Mais do que vocês me anelam, eu anelo por vocês. E a porta de entrada de um relacionamento puro e santo com o Espírito de Deus é a sinceridade. Sabe aquela oração: Senhor, eu sou egoísta, eu sou impuro, Senhor, eu sou avarento, eu sou ciumento, Senhor, eu sou iracundo, meu Deus, tem misericórdia. É esse tipo de oração que vai lidar corretamente com as obras da carne em nossas vidas, queridos. Porque Deus nos conhece, Deus nos sonda. Após a oração, você que trouxe a sua oferta poderá colocar no gasofilácio. Pai, nós te damos graças mais uma vez, depois de vir de uma reunião de oração, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito. Nos sentamos para ouvir a Tua palavra, viva e eficaz, poderosa para salvar as nossas almas. Ó Deus, como espada de dois gumes, ó Deus eterno, que divide, Senhor, espírito e alma. Através dela, Senhor, Tu não só te revelas a nós, mas como revela a nós mesmos, ó Deus, a nossa realidade, Senhor. Traz à tona, Senhor, não, Senhor, para lançar em rosto, mas para continuar a boa obra que Tu iniciaste em nossas vidas, pois Tu és fiel para continuar, Senhor. Tu és fiel, ó Deus eterno, para nos aperfeiçoar, ó Deus. Te rogamos nesta noite um coração quebrantado, contrito e sincero. Um coração, ó Deus, comprometido contigo e com a Tua palavra, Senhor. Que Tu nos encontres, Senhor, fiéis a Ti e a Tua palavra, ainda que isso nos custe, ó Deus, a nossa vida. Porque a bem da verdade, a nossa vida pertence a Ti. Amém. Que o Teu bom Espírito continue trabalhando em nós, como até que tem sido. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor